Благодарный, привет, товарищи за Steam. Sou oficial Andropov Filipovic, membro do Exército Imperial Russo, representante da Imperial Frota Siberiana e também emissário nas terras tropicais. Muitos de vocês me conhecem de vários eventos, porém hoje não será eu que conversarei com vocês, mas alguém que permite a minha existência. Prazer, sou o André Felipe, professor de História da Rede Pública do Paraná, membro do grupo da Loja Paraná do Conselho Steampunk, e a convite de Luiz Henrique, vim aqui falar um pouquinho com vocês sobre como a história e a pesquisa histórica contribuem para o steampunk, seja no desenvolvimento de histórias, de personagens ou dos chamados steamplays. Antes de mais nada, é necessário a gente definir o que é steampunk. Não vou me alongar muito, tá? Cada streamer, cada fã do steampunk vai ter sua própria definição. Para maiores informações, recomendo que assistam à apresentação da claquete de papel que acontecerá no dia 22 de junho. Mas, na minha definição, o que é o steampunk? Ele é um ramo da ficção científica que trabalha com história alternativa. Seria um mundo se tivesse ocorrido alguma grande mudança. Para quem leu Watchmen ou assistiu o filme, trabalha mais ou menos isso, sobre como que seria a realidade se tivessem acontecido várias mudanças em cadeia e como elas afetariam a história e a vida das pessoas. O steampunk ele vai trabalhar com limites temporais de 1760 até 1910. Vai ali desde o surgimento das primeiras máquinas que usam tecnologia até ali o começo. Os motores a vapor são substituídos pelos motores de combustão interna já pré-Primeira Guerra Mundial. Depois disso é considerado o chamado universo do dieselpunk. Por trabalhar com esse período tão longo, ele vai trabalhar com vários eventos e com vários estilos. Tá? O steampunk ele seria mais uma espécie estética. Tá? Seriam justamente quando o motor a vapor e as engrenagens recebem um hiperdesenvolvimento e começam a tomar cada vez mais espaço na tecnologia, sendo empregados das mais diversas formas, seja em grandes ou pequenas máquinas, simulando equipamentos como o que temos hoje em dia, como celulares, como computadores, só que movidos em vez de ser eletricidade ou meios digitais, através dos motores a vapor ou então das engrenagens de relógio. Ele vai mesclar gótico, a ficção científica ao estilo do Júlio Verne, do H.G. Wells, também vai trabalhar com o universo e o terror do H.P. Lovecraft, vai trabalhar com a questão de multiversos. Sobre as múltiplas influências do steampunk, recomendo também que assistam a apresentação do professor Alexander, que será sobre desde o Stonepunk até o Cyberpunk, e acontecerá no dia 24 de junho. Porque dentro do steampunk a gente vai ter duas principais correntes. A corrente da história alternativa, que vai ser como aconteceu alguma coisa no passado que influenciou ao longo dos séculos, e também vai ter a chamada corrente pós-apocalipse. A nossa sociedade se desenvolveu, aconteceu um grande desastre, voltamos à Idade da Pedra e a gente está redescobrindo aí a questão dos motores a vapor, que vai dar origem a um novo ramo da tecnologia. E essas duas ramos aí, eles não são excludentes, coexistem, porque a gente sempre vai ter a presença da máquina do tempo. Então, é um ambiente bem complexo, bem diversificado e permitem vários tipos de histórias que vão ir do terror à sensualidade, vão ir do universo da ficção científica mais hardcore até a coisa mais água com açúcar, de romântico. Em todos eles, a gente vai ter a presença marcante de um desenvolvimento muito detalhado e descritivo de máquinas movidas a vapor ou por engrenagens de relógio. Então ele vai falar ali sobre uma máquina diferencial, que ele é o bisavô dos nossos computadores. É um sistema de várias peças de relógio, várias engrenagens, que vão ter a função de fazer o cálculo que os nossos computadores fazem para gerar informação. Vamos ter ali o desenvolvimento com os chamados veículos leve que o ar, com os dirigíveis, vamos ter ali a questão dos robôs, dos autômatos, vamos ter muita questão das próteses de membros, e todos eles são muito bem descritos, são todos muito bem detalhados. Conforme essa descrição vai se tornando cada vez mais detalhada nas obras literárias, as pessoas vão criando cada vez mais vontade de torná-las reais. Então o pessoal vai começar a fazer adaptação, peças de roupa, acessórios, chapéus, cartolas, botas, anéis, coletes, e conforme essas adaptações vão crescendo, convergência com o movimento do cosplay, que é justamente de pegar e tornar real a criação literária já pré-existente. Então, temos aí o surgimento do nosso steamplay. De formas bem genéricas, vamos lá para uma definição importante. Tá? O steamplay ele não é cosplay. Play ele vem de costume player, que é você pegar e interpretar da forma mais fiel possível, fidedigna, um personagem já pré-existente. Lembrando, não é ter o tom de pele, não é ter o mesmo tipo de corpo, é interpretação de forma mais fiel possível. Um personagem pré-existente em algum ramo de alguma mídia. Pode ser quadrinhos, pode ser anime, pode ser desenho, pode ser filmes, pode ser também obras literárias. O steamplay não. O steamplay já vai para uma jogada mais pessoal. As pessoas vão desenvolvendo e com esse desenvolvimento vão também criando personas
né, personagens e personalidades para justificar a presença daquelas peças ou daquelas modificações nas suas roupas e no seu vestuário. Uma parte interessante do Steam Play é que desde ali do começo, as roupas elas vão ter um caráter muito funcional. Eles vão ser máquinas vestíveis. As roupas não vão ser puramente estéticas, mas muitas delas vão integrar a questão da função e funcionalidade. Função, elas vão ter um motivo para elas serem daquela forma. Funcionalidade é que elas vão fazer alguma coisa, algo corriqueiro dentro do Steam Play. A questão da presença das engrenagens, dos mecanismos de relógio, fazendo uma simulação de um equipamento real, de uma máquina funcional. Tá? Não é que realmente precisem funcionar. Algumas funcionam, mas a grande maioria só dá a simulação, a impressão, e isso é um caráter marcante dentro do Steam Play e do Steampunk. Mas da onde o pessoal tira essas ideias? Da onde que o pessoal tira o começo dessas roupas? Do referencial. E o pessoal vai começar a fazer pesquisas, não vai tirar elas do zero, mas vão partir de algum lugar. E hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre justamente isso, sobre da onde a gente pode partir, da onde a gente pode começar. Vou explicar rapidamente, né, alguns pontos de partida e também vou atiçar a curiosidade de vocês e vou lançar algumas ideias para a gente não cair naqueles clichês ou a gente não cair numa repetição constante, tá? Então, vamos lá! Então vamos lá conversar rapidamente sobre o que é uma pesquisa histórica. Na verdade, pesquisa histórica todo mundo meio que já faz dentro do Steampunk, porque é justamente pegar e pesquisar sobre a história, conhecer o passado, tentar ver alguma coisa interessante e a partir daí desenvolver algo bem legal, bem criativo. Claro, tem algumas pessoas que vão partir vários métodos. Tá? O que eu vou apresentar aqui é um que eu aconselho ao pessoal fazer porque é bem fácil, ele é bem estruturado. Então vai depender da sua intenção. Se você quiser fazer algo muito hardcore, bem poderoso, super especializado, funciona. Ah, você só quer pegar e dar uma melhorada na história do seu personagem, para dar uma complementada? Também funciona. Primeira vez quero criar alguma coisa. Acreditem, também dá certo, tá? Então assim, é um método gradual e conforme você for evoluindo, for avançando, for querendo tornar cada vez mais denso, aí você vai se aprofundando, tá? De modo geral é isso. Não é uma lista do que fazer, é só algumas ideias, alguns meios de você pegar e começar a fazer a sua pesquisa. Primeiro de tudo, por onde começar? A indicação mais simples é pegar e ir direto para os chamados livros manuais. Tá? Ou aqueles livros de história geral. Ah, história geral da Europa, história geral da Inglaterra, história geral do século XIX. Esses aí são os manuais. É uma leitura fácil, rápida, tranquila. Vão pegar os principais pontos. Então aí você já vai ter uma ideia do panorama geral, para você entender como é que as referências visuais, fotos, registros de pintura, filmografias, né, bem iniciais ali, meados de 1900, você vai ter que querer saber por que, por exemplo, as mulheres usavam corset, para explicar o uso deles, por que eles ficavam por dentro, qual que era o objetivo delas, o que elas queriam fazer, o uso das cores. Nada mais correto do que você, no começo, tentar entender aquela sociedade. Ah, mas eu não tenho livros aqui, eu não tenho acesso. Não tem problema. Se você está vendo esse vídeo, você tem acesso à internet. Então, minimamente, você conhece um site chamado Wikipedia. Atualmente, ela é uma fonte confiável, uns 80%. Não vai ter os artigos mais avançados, não vai ter as explicações mais profundas, mas vai ter ali bastante informação sobre aspectos importantes do século XIX. E do nosso passado, seja da história da Europa, seja da história do Brasil, seja da história da América, seja história de onde for. Mas vai ter ali um resumo e vai servir para os aspectos práticos. Por exemplo, como era o uniforme que o soldado usava em tal época, procurado na Wikipedia. Quero um registro, uma imagem de um quadro que retrata uma moça, para eu me inspirar para fazer um vestido. Dá para ir lá? Correto? É correto. Porque nas legendas das imagens vai estar ali da onde elas foram tiradas, se é um site, se é um arquivo de museu, a época em que ela foi feita, e a partir daí você já consegue ter uma base sobre o que você pretende fazer, quais são as modificações que você quer fazer, né? E se elas vão dar certo ou não. Mas isso ali é bem inicial. Outra forma também seria a questão dos YouTubers. O YouTube ela é uma ferramenta educativa, basta saber procurar. Tem vários YouTubers que são também professores e que no canal deles eles disponibilizam vídeos que explicam, né? Dão aquela complementada nas aulas, usando bastante informação didática, os processos históricos, usando também muito referencial de imagens. E a partir daí você já tem uma ideia geral das coisas. Eu já procurei na Wikipedia, procurei nos livros,
vi no YouTube, mas assim, eu quero complementar mais. Então agora a gente vai fazer o grande salto de pesquisador, que é justamente ir para o chamado um dos maiores historiadores modernos, um historiador muito importante, né, que produziu uma grande obra sobre justamente a Revolução Industrial e ali até o final da Guerra Fria, que é o Eric Hobsbawm. Ele vai produzir uma série de livros, A Era do Capital, A Era das Revoluções, A Era dos Impérios, Uma Breve História do Século XX, são das tradições. Vai falar com um grande nível de detalhamento, explicando mudanças políticas e sociais ao longo desde aí do século XVIII até aí meados do século XX. Nessas obras ele vai detalhar muito bem uma história não apenas eurocêntrica, centrada nas mudanças que aconteceram na Europa, mas também vai trabalhar muito com como a Europa mudou as outras partes do mundo. Como é que foi essa criação do Império Britânico? Que fizeram na Índia, China, o surgimento dos Estados Unidos, que ele vai mudar no cenário mundial ali, impérios europeus. Como é que foi a questão na América Latina? Né? Como é que foi o processo de independência? O que isso vai impactar na Europa? Os países americanos vão pegar essa cultura industrial inglesa e vão trazer para cá. Como é que foi o processo da colonização, do imperialismo? Como é que as nações europeias foram até a África? O que eles fizeram lá? Como foi o processo de exploração? O que de mal eles fizeram? Como que foi o processo da divisão da China? Como que foi a política das canhoneiras que forçaram a abertura do Japão? Então ele vai trabalhar com bastante desses aspectos, que isso é importante, tá? Essas recomendações. Porque isso vai dar uma visão geral do século XIX. Muitas vezes a gente fica preso quando fala sobre o steampunk trabalha só com a Era Vitoriana. Então tem um recorte muito pequeno, tá? Era Vitoriana foi um período na história da Inglaterra e do Império Britânico, que vai aí de meados de 1800 até ali começo de 1900. E quando o pessoal só foca nisso na Era Vitoriana, acaba restringindo demais o espaço geográfico e acaba também reproduzindo padrões. Vai começar a ter a preservação de certos padrões e isso vai ser ruim, porque nem sempre esses padrões vão ser positivos. Mas como assim? O steampunk ele é formado pelo steam, do vapor, né? Vocês estão vendo aqui atrás, mas também vai ter a função do punk, do questionamento sobre o nosso passado. O steampunk ele não é um movimento para romantizar a nossa história. Ele não é um movimento para tentar ver o lado positivo, ver um arco-íris. Ele vai ser um movimento muito crítico. Claro, na Europa, nos Estados Unidos, ele vai ter esse ar muito escapista. Vai falar, no século XIX tivemos grandes robôs, grandes máquinas, e a gente pegou e isso acabou com todos os males do mundo. É bonito, bacana, não é algo negativo, mas daí ele perde uma questão principal, porque você vai romantizar. Você vai pegar e vai elogiar, vai falar bem de certas ideias que não tem mais espaço no nosso mundo. Você vai reproduzir alguns pecados do passado. Tá? Você às vezes nem percebe, e às vezes, muitas vezes, nem é perceptível. Mas você vai estar reproduzindo uma série de pensamentos negativos que não tem mais espaço. Como assim? Exemplos básicos, tá? Século XIX, a gente tem a grande presença da escravidão. Você acha que ali a Revolução Industrial foi possível por quê? A galera na Europa passou a ganhar salário. Mas os bens, as matérias-primas, vinham da onde? As nações colonizadas eram tratadas como escravos. Veja bem ali o exemplo para a exploração do Congo belga. Uma história terrível, terrível mesmo. Pecado também que não tem mais lugar. Da participação feminina na política e na sociedade. Eu não sou a melhor pessoa para conversar sobre isso. A Nikelle Witter vai fazer uma dissertação sobre isso, falando sobre a participação feminina, e ela vai dar muito mais informações. Tá? O caráter aqui é só introdutório, beleza? Um outro pecado também, que é enaltecer uma fé absoluta na ciência como a grande salvadora. No século XIX a gente teve um pensamento positivista, uma corrente filosófica. Aqui no Brasil virou religião, tá? Mas é aquelas coisas, as jabuticabas do Brasil, tá? Jabuticaba é algo que só tem aqui e não acontece em nenhuma outra parte do mundo, ok? Esse pensamento pregava que a ciência ia salvar o mundo, ia trazer todas as soluções, todas as respostas, ia melhorar a nossa vida, a gente ia viver o paraíso graças à ciência. E assim, né? Como essa ciência ia ser produzida? Como ia ser feita a pesquisa? Forma? Com que interesse? Com que objetivo? Isso não é bem explicado, o que vai levar a uma série de más interpretações sobre a própria ciência. Uma delas é a questão do chamado darwinismo social. Teoria de Darwin, né, não sabe,
ele fala que na natureza o mais apto sobrevive. Aquele que melhor se desenvolver ao que a natureza vai exigir, ele vai deixar mais descendentes e com isso vai evoluir. História bacana, pensamento legal, uma boa teoria que se provou depois verdadeira. Um primo dele vai pegar essa ideia e vai transportar ela para a sociedade humana. E aí vai ter um processo ruim. Se lembra que eu falei da escravidão? O darwinismo social vai dar uma justificativa científica para a presença da escravidão na sociedade da era vitoriana e no século XIX como um todo. Vai falar que o negro, por natureza, ele não teria as mesmas capacidades que o homem branco, porque o homem branco é o mais especializado. E dentro da própria sociedade do homem branco, é o homem que é mais apto, porque ele é mais inteligente, maior, mais forte, etc, etc, etc. Vocês hão de convir que isso não é algo nada bom para a gente ter hoje aqui. Tá? Então, por isso, peço para vocês pesquisarem, dou essas ideias. Porque às vezes, se você vai fazer um grande personagem e acaba caindo nessas pequenas armadilhas, sem perceber. Ah, eu vou fazer lá um nobre, um lord, mas você, como é que vai ser isso? Esse lord vai trabalhar com o quê? Vai ter poder por quê? Ou então, vou fazer uma grande lei. Claro, tem aquela questão de escolha. É mais fácil pra gente fazer personagens que não sejam a gente mesmo, porque a gente quer criar algo legal, algo divertido, algo que a gente possa ser melhor do que nós mesmos. Então, às vezes, as pessoas criam personagens muito ricos, muito potentes, só que vão reproduzir indiretamente esse tipo de discurso. E a gente sabe também que há um grande perigo, porque a gente ainda tem pessoas com pensamentos meio antigos, meio retrógrados, que ainda vão enaltecer essas questões, esses pecados preconceituosos, racistas, machistas em nossa sociedade, e vão encontrar no espaço ali todas as culturas, todos os movimentos que vão falar do século XIX, vão achar que é um lugar que eles vão poder falar esse tipo de coisa abertamente. Então, o steampunk, a questão do gótico, do vitoriano, do piquenique, das recriações, tem muitos desses problemas. Tá? Então, peguem, deem uma olhada geral e pesquisem, tá? Para evitar ter esse tipo de coisa. Para não ser direta ou indiretamente, tá? Reproduzirem esse tipo de pensamento. Eu estou aqui falando, mas agora a gente vai chegar numa parte legal. Como que a gente pode fazer esse tipo de pesquisa na prática? Tá? Porque assim, se a gente só pegar o século XIX, vai ficar na visão eurocêntrica, a gente vai ter um padrão. Tá? O que é esse padrão que está se repetindo? Que a gente vê muitas vezes quando vai procurar imagens na internet de referencial. A roupa da mulher é o quê? Um vestido comprido, bota, corset por cima de uma roupa social, vai ter ali uma cartola e os chamados goggles, tá? Esses óculos aqui de proteção. Os goggles eles têm um motivo, tá? Na sociedade de vapor, vai ter muita máquina a vapor, vai ter fuligem, então isso vai incomodar os olhos das pessoas, por isso todo mundo usa. Ok? É uma dúvida recorrente. Agora também na roupa masculina a gente vai ter um padrão repetitivo, que vai ser a roupa social. Ser homem na sociedade steampunk, fazer um personagem homem, é fácil, tá? Porque a nossa roupa não mudou grandemente desde o século XIX para cá. É sapato social, ou uma bota, uma calça social, uma camisa social e um chapéu. Ou então usar um paletó, um casaco. Então a gente não tem uma cartola também. Então a gente não tem grande mudança. E isso daí acaba às vezes chegando num ponto que fica chato. Todo mundo faz igual. Fica toda aquela coisa, parece aquele meme do Homem-Aranha, tá? Um olhando pro outro. Então vou dar algumas ideias aqui para vocês citar alguns exemplos, tá? Das várias formas que você pode pegar, começar a pesquisar sobre várias partes do mundo e tirar delas ali coisas legais para serem trabalhadas. Prometo que não estenderei muito sobre história africana, porque há um tópico específico para isso no steampunk, que é o chamado steamfunk. Haverá live no dia 24, a partir das 21 horas, do Ogan, que ele vai explicar detalhadamente isso do que eu posso. Mas só vou pincelar algumas coisas. Para quem quiser conhecer melhor a história da África nos séculos 18 até 1930, recomendo usar a coleção de história geral da África, feita pela Unesco. Ela está totalmente disponibilizada online, e especialmente os volumes 5, 6 e 7
vai trabalhar com esse período. Mas vamos começar a conversar melhor sobre algumas nações para já inspirar vocês a fazerem suas próprias pesquisas e procurarem materiais além, referenciais, materiais para vocês trabalharem melhor ou trazerem novas ideias para o steampunk. Vamos começar com os povos livres da África. Começar pelo reino da Etiópia, uma nação cristã que ficou isolada no meio da África ali desde o século 3 e 4, quando ela foi cristianizada, até meados do século 20. Ela enfrentou sozinha a ameaça da onda muçulmana de conversões, enfrentou outros povos africanos em migração e manteve-se ali um reino isolado, e que inspirou diversos mitos na Europa, como o reino mítico de Preste João, que incentivou o parte das cruzadas. Esse reino, uma monarquia centralizada, foi um grande e próspero reino que se caracteriza pelas chamadas construções enterradas, para eles não darem na cara que existiam cidades ou que existiam grandes templos religiosos, objetos de ouro, que eram os alvos principais de povos invasores. Eles começaram a fazer as chamadas criptas. As igrejas elas eram enterradas, elas eram construídas do chão para baixo. Então, olha só que interessante esse tipo de construção. Já dá para pensar em reinos escondidos, alguma coisa relacionada à questão de conhecimentos antigos que foram preservados, ou um reino mesmo que está isolado. Então, já é um cenário interessante e é uma inspiração para a gente começar a pensar novas leituras sobre a África. Outra nação livre foi a Libéria. Foi um trecho da costa africana que pertencia à Inglaterra e que foi comprado pelos abolicionistas norte-americanos em meados do século XIX. Começaram a enviar para essa região os africanos, os descendentes de africanos escravizados ou que foram libertados, não com o intuito de repatriá-los. Essa seria mais uma culpa moral, mas o principal era para manter a chamada pureza étnica. Lembrando lá que eu falei anteriormente sobre a questão do darwinismo social e como os negros e a ciência ainda mantinham esse preconceito e tentava justificar o preconceito contra os negros, relegando eles a uma posição inferior. Então, ter negros na sociedade seria algo ruim. Pensamento esse que a gente sabe que foi totalmente desmistificado pela ciência atual. Afinal, somos todos humanos, somos todos um único povo. Indo para outros reinos que foram, na nossa história, que foram dominados, mas que têm características interessantes, podem e devem ser trabalhados no steampunk. A começar pelo reino de Daomé. O reino de Daomé ficou famoso por ter inspirado parte do Pantera Negra. O reino de Daomé tinha uma guarda real que protegeu o rei, formado somente por mulheres. Elas eram criadas desde a infância para serem guerreiras, ótimas no manejo de lança, espada, arcos, flecha, cavalgada, forças de cavalaria. E esse reino de Daomé, guerreiros, elas inspiraram no filme do Pantera Negra a chamada Guarda de Honra do Dora Milaje. Outro reino importante foi o reino do Benin. O reino do Benin foi um dos primeiros reinos a ser cristianizado por missionários portugueses. Foi uma das portas de entrada de Portugal na África e foi da onde saíram os primeiros contingentes de povos negros escravizados para o Brasil. E esse reino ele tem uma característica importante, tradição metalúrgica muito avançada. Ele foi um dos primeiros reinos a pegar os fuzis, os arcabuzas portugueses e fazerem cópias tradicionais. A pegarem uma tecnologia europeia e fazerem a sua própria versão para eles terem o controle. Então foi um dos primeiros reinos a empregar justamente essa questão da tecnologia reversa e utilizar isso para combater outros povos africanos e também como um movimento de resistência à influência dos portugueses e de outras nações europeias na região. Na África do século XIX, outro reino importante foi o reino Zulu. Foi o primeiro reino que se organizou para lutar, para combater os brancos, como os boeres, descendentes dos holandeses portugueses com tribos locais da África do Sul, e posteriormente contra os ingleses, quando o Império Britânico tentou tomar as minas de diamante que haviam na região ali do reino comandada por Shaka Zulu, o rei do Zulu. Indo para a questão de povos africanos, em geral, como uma espécie de cultura, não propriamente um reino, um poder centralizado, temos o povo Yorubá, cuja cultura influenciou o candomblé e que foi adaptada recentemente com o chamado movimento do afrofuturismo, que é a união dessa cultura tradicional, desse pensamento filosófico com o movimento futurista, com o uso da tecnologia. Um dos nomes que se destacam é de Fábio Cabral, os primeiros a pensar a união da cultura Yorubá, a questão especialmente da religião e filosofia candomblé, com o aspecto tecnológico, criando um universo fictício na obra Caçador Cibernético da Rua 13. Os povos de destaque, povos malê, povos africanos, foram islamizados e formaram uma rica sociedade costa oriental, ali na região de Moçambique, especialmente no sultanato de Zanzibar. Eles eram reconhecidos como grandes marinheiros, grandes exploradores e também como piratas. Eles foram os primeiros povos a pegar e conseguir dominar as caravelas e utilizar elas contra as frotas
dos portugueses que atravessavam ali do leste da África em direção à Índia. Um ponto também interessante é pensar nas chamados povos perdidos, as civilizações que acabaram ou que desapareceram de forma misteriosa, mas que deixaram grandes ruínas. Um dos mais famosos é a civilização do grande Zimbábue, das ruínas ciclópicas. A questão dos povos Bantu, que é ideal, né, para a gente pensar, por exemplo, na criação da Wakanda Steampunk. Uma sugestão, né? Já imaginou pegar uma nação que ficou escondida ali, de alguma forma através do uso de tecnologia, ou de uma ciência tão avançada que fica próxima à magia, ficou ali crescendo, se tornou um grande poder e que no século XIX consegue reunir a África para ser contra o movimento colonialismo? Algo interessante, é possível abordar no steampunk, tem uma mensagem de valorização, permite aí grandes ideias para a gente deixar de pensar na África e nos povos africanos apenas como passivos da história, mas também para a gente dar um destaque para eles, valorizá-los e torná-los também agentes da história. O steampunk pode trabalhar com isso. Vocês não acham que isso daí vale a pena a gente explorar? Da África, passamos para a Ásia, a começar pela porta de entrada da Europa na Ásia, que é o Império Otomano, reino da sublime porta, dos grandes palácios, que durante o Renascimento e o começo da Idade Moderna inspiraram o medo e o terror entre os europeus. No século XVIII e XIX ele vai começar a enfraquecer devido a questões internas e disputas e reformas religiosas e políticas. Porém, ela ainda vai manter o seu grande poderio militar, através de alianças, através da diplomacia, se reunir as nações europeias para tentar fazer uma reforma, uma modernização conforme industrial, para conseguir enfrentar o seu grande desafio, que era, né, o seu grande desafiante, o Império Russo. Por mais que na nossa história normal esse movimento tenha aumentado sua fragilidade, na verdade no universo steampunk seria um ótimo cenário para a gente unir a tradição turca, a tradição religiosa muçulmana, com essa questão do uso da tecnologia. Afinal, o Império Otomano estava assentado sobre as bases, sobre as ruínas do Império Bizantino, reconhecido durante toda a Idade Média pelo seu grande florescimento tecnológico e com o uso dos primeiros autômatos registrados. Era medieval, né, seus leões que rugiam, seus passarinhos que cantavam, servos domésticos. Então tudo isso poderia ser readaptado para um grande universo steampunk. Basta alguém se sentir à vontade de começar a pesquisar, correr atrás e produzir. Um pouco ainda mais para o Oriente, temos ali o reino da Pérsia, dos grandes Shah. Nesse momento, a Pérsia com um momento de reestruturação e de reformas. Não buscar seu parceiro otomano e também com outras nações europeias tentar modernizar sua política, modernizar sua economia, para ingressar, né, novamente ser um grande poder regional. Um do relato interessante é que as fotos que a gente tem sobre o harém do Shah Nasser al-Din Shah Qajar. Esse Shah, ele tinha um harém com mais de 100 concubinas. E ele, em 1870, ele teve contato com a fotografia, adorou essa novidade, foi até a Europa, né, a convite do czar Alexander II, e lá na Europa ele teve contato com as tecnologias e trouxe elas para a Pérsia. E isso vai incentivar a ele e seus filhos, seus descendentes, a tentarem modernizar a Pérsia, buscando a tradição persa, a tradição lá dos tempos alquimênidas, também com sua herança da época do Império Sassânida, do Sultanato Muçulmano, para criar uma nova cultura. Eles vão modernizar, vão importar vários técnicos europeus para tentar reformar o país. Na nossa história normal, isso vai criar um movimento de retorno a tempos áureos, a muçulmana, da Sharia e tudo mais. E que depois vai culminar ali com a chamada reforma Reza Pahlavi. E se a população tivesse adotado de braços abertos essa questão da modernidade, o que poderia sair dali? Será que a gente teria uma nação com grandes gênios, autômatos geniais? Sobre a Pérsia eu falei que eles tinham que se modernizar contra seus grandes inimigos. E um dos principais inimigos era a Índia. A Índia não é só o país que a gente conhece hoje, ela se estendia do atual Paquistão até ali as fronteiras com o Camboja. Então era ali todo o subcontinente indiano. E ela apresenta uma característica. Sim, no cyberpunk a gente tem a presença das grandes empresas dominando a vida e grandes cidades. A Índia, em meados de 1800, ela era posse de uma única empresa, a Companhia Britânica das Índias Orientais. É, isso mesmo. Aquela companhia que é vilã do Jack Sparrow nos Piratas do Caribe, ela dominava toda a Índia, usando ali contingente de soldados. Ali no auge da companhia, ele empregava 260 mil, enquanto que o exército britânico em si era apenas de 130 mil pessoas. Essa companhia conseguiu unificar vários reinos indianos, os chamados Raj, tanto de cultura hindu quanto de cultura muçulmana, num grande conjunto comercial administrado politicamente pela empresa. Obviamente, botar dois povos que se têm divergências religiosas e históricas como não deu muito certo, ocorreram vários movimentos de revolta
de rajas contra as políticas da integração forçada promovidas pela Companhia Britânica das Índias Orientais. Esses movimentos de revolta dos Raj vão incentivar um escritor lá na França chamado Jules Verne a criar um personagem, Nemo, que ele é de origem um príncipe indiano. Além da revolta dos Raj, o sistema da posse era formado através da contratação de cipaios. Cipaios eram tropas indianas, eram treinados aos moldes europeus no manejo de armas de fogo. Eles atuavam como forças de exército e também como forças policiais dentro da região indiana. Porém, eles eram considerados como cidadãos de segunda classe. Por mais que tivessem poder, eles não usufruíam dos benefícios do poder. E, obviamente, nem sempre a relação foi muito amistosa dos cipaios e a Companhia Britânica. Chegou num ponto que ocorreu a chamada Revolta dos Cipaios. Ela foi uma série de revoltas que o estopim foi uma questão religiosa. Tanto os hindus quanto os muçulmanos têm alguns tabus alimentares. Os indianos não podem tocar em carne de vaca ou produtos derivados da vaca, e os muçulmanos não podem tocar na carne de porco ou consumir produtos relacionados a porco, ao suíno. Naquela época, os rifles eles ainda eram alimentados pela boca da arma. Então lá o pessoal tinha que enfiar a bala lá no topo da arma e empurrar ela até o fundo. Para facilitar isso, cartuchos eles eram envoltos em óleo. Houve dois boatos diferentes, um envolvendo que aquela gordura naquele óleo que envolvia o cartucho da bala, que era colocado manualmente pelos soldados, era feito com gordura de porco, o que obviamente os humanos odiaram, e também houve que foi substituída a gordura de porco pela gordura da vaca, o que obviamente irritou os indianos. Isso serviu como um estopim para uma série de revoltas, tanto de ordem técnica quanto de ordem política, porque através disso vários senhores de soldados começaram a perceber que eles estavam sendo muito maltratados e que era através deles que a Inglaterra conseguia manter o poder ali. Então isso vai gerar série de querelas que depois vão ser trabalhadas sobre a posse dos Rajas indianos pela Companhia das Índias Orientais. Isso vai motivar que a companhia entre no processo de falência e a massa falida vai ser comprada pelo governo britânico, e é nesse momento que ocorre o apogeu da Rainha Vitória, quando ela é coroada como Rainha da Inglaterra e Imperatriz da Índia. Sim, a Índia vai passar a ser dominada administrativamente pelo governo britânico e não mais por uma companhia empresarial. Para quem tiver interesse na Índia, recomendo consultar o site Steampunk India, que é um site de uma indiana que vai pensar o movimento steampunk indiano através dos seus próprios olhares. Então, olha só que interessante. Pensar como uma indiana, como uma pessoa da região, pensa o steampunk para si. Um pouco mais para cima da Índia, a gente tem um grande Império Celeste do Meio, ou como a gente conhece aqui no Ocidente, como China. O reino chinês ele sempre manteve uma política de isolamento com o exterior. Afinal, todo mundo que não era do Celeste Império do Meio era considerado como bárbaro. Isso, inclusive, com a tecnologia. Os chineses, mesmo com o constante assédio dos britânicos, franceses, holandeses, portugueses e espanhóis, se interessaram muito pelas questões, pelos prodígios tecnológicos, relógios mecânicos, autômatos, caixinhas de música, veículos. Isso nunca impressionou os chineses, porque eles eram muito centrados na sua própria cultura e desprezavam o que fosse do exterior. Isso forçou com que os ingleses, que estavam comercializando com a China, da onde fornecia toda a quantidade gigantesca de chá que o Império Britânico consumia, a Inglaterra começou a ficar em dívida com a China. Para tentar equilibrar as finanças, os ingleses começaram a pesquisar mercadorias que os chineses quisessem. E eles encontraram essa resposta com o ópio. O ópio era produzido na Índia, era consumido ali por motivos religiosos ou por motivos de relaxamento socialmente, mas na China ela se tornou um grande vício. Os chineses começaram a buscar o ópio, e isso começou a causar grandes problemas, um vício generalizado dentro da população que incomodou até mesmo o próprio imperador. Ele proibiu o comércio do ópio, porém os ingleses continuaram através dos portos que tinha ali no litoral chinês. Obviamente o imperador não vai gostar nada disso e vai queimar grandes cargas de ópio. Isso vai incentivar a questão das duas guerras do ópio. Nesse momento que daí a China, que estava ali enclausurada, ela vai ser colocada frente a frente com as potências europeias no auge da Revolução Industrial. A China vai ser fatiada entre várias potências europeias e a civilização chinesa vai ser subjugada pela europeia. Isso em linhas gerais. Na prática, os chineses se organizaram em movimentos de resistência. Um desses movimentos é a Revolta dos Boxers. Tem esse nome porque, como eles usavam artes marciais para atacar europeus que estivessem dando bobeira ali pela China, associaram as artes marciais chinesas com o esporte que eles estavam praticando, que era o boxe. E na nossa linha temporal, isso resultou numa China fragmentada, fracionada e fragilizada? Como seria se a China tivesse enfrentado, se unido, conseguisse reverter esse cenário? E se a China não tivesse sido paralisada por questões culturais no auge ali do século VI, XVII, se ela tivesse continuado com seu processo
de evolução cultural, evolução tecnológica. Já imaginaram o que podia ser, o que poderíamos ter? Há um movimento próprio do steampunk que trabalha com isso, que é o chamado jadepunk. Tem um jogo de RPG, mas também tem algumas obras chinesas, inclusive, que trabalham com isso, com máquinas que a fonte de energia não é só o motor a vapor, mas também o uso de cristais e com influências da medicina chinesa, tá? Um deles especialmente é o jade, que vai dar energia para essas máquinas. Para a gente finalizar a parte da Ásia, e seguirmos em frente em nossa rota, vamos falar um pouquinho sobre o Japão da era Meiji, dessa transição, modernização forçada do shogunato medieval direto para o auge da Revolução Industrial. Desde ali meados de 1500 até 1800, ele manteve-se isolado completamente através da política do shogunato. Nações europeias tentaram comercializar por vias diplomáticas e não conseguiram, exceto a Holanda para alguns itens, como armas de fogo ou produtos de origem europeia, como tecidos e ferramentas. Porém, ali por volta de 1850, uma frota de um almirante norte-americano, tivemos a experiência em primeira mão do que seria uma batalha naval em uma nação industrial, com navios de guerra modernos e navios de guerra medievais ainda, os Junkos. Quando a cidade de Tóquio foi bombardeada por canhoneiras, os japoneses perceberam a fragilidade e o imperador conseguiu recuperar o poder centralizado em suas mãos e promoveu uma grande série de reformas, tanto culturais quanto tecnológicas e científicas. Ele vai abolir os samurais, para quem já viu o filme O Último Samurai, ele vai trabalhar justamente esse momento de transição, dessa entrada do Japão da era feudal para a era industrial. E, além disso, ele vai fazer uma série de grandes reformas e não vai ser uma reforma passiva. Ele não vai só aceitar tudo que a Europa tem a oferecer para o Japão. Ele vai selecionar, através de agentes diplomáticos, ele vai criar um corpo ministerial que vai fazer grandes expedições, né? Vão ser missões diplomáticas que vão conhecer vários países na Europa e na América e vão selecionar coisas interessantes, pudessem aprimorar e escolher para usarem na reforma do próprio país. Então eles não vão aceitar tudo que a Inglaterra tem para oferecer. Não. Eles vão aceitar apenas que a Inglaterra faça os navios de guerra, trazer um modelo industrial inglês. Da França, eles vão selecionar apenas a cultura. Eles vão pegar a questão cultural da educação, vão surgir as escolas públicas, vão criar universidades, vão criar escolas técnicas formadas aos moldes dos franceses. Dos alemães, eles vão selecionar apenas o treinamento da disciplina militar. E para equipar as tropas treinadas aos moldes alemães, eles vão pegar e vão contratar empresas, e vão importar grande parte das armas diretamente de empresas norte-americanas que acabavam de sair da Guerra da Secessão. Para quem tiver mais interesse aí, quiser conhecer mais do steampunk japonês, recomendo pesquisar sobre o evento King Garden, que tem vários vídeos no YouTube, e também pesquisar as bandas que tem lá. Bandas famosas que adotam essa estética steampunk, Hostile Dogma e também a Fate Gear. Contornando o mundo, a gente chega aqui no nosso continente americano. Pegando uma influência de um livro muito famoso do universo steampunk, que é Máquina Diferencial, em que os autores vão trabalhar muito bem isso, o continente americano ele fornece também momentos para a gente questionar o passado. Por exemplo, a formação dos Estados Unidos. Os Estados Unidos eles não foram um país formado organicamente. Eles foram sendo conquistados aos poucos os territórios, fazendo integração. A gente tem ali as 13 colônias, a integração da parte do Mississippi francês, conquista da Flórida espanhola, e aí a gente chega na chamada conquista do Oeste. Primeiro que ali os territórios no centro do meio oeste americano, eles pertenciam à chamada Confederação Indígena. São vários povos norte-americanos que eles vão aprender a andar a cavalo, vão aprender a disparar com espingardas e vão começar a fazer guerra de guerrilha contra colonos que estavam passando pela região ou os caçadores que iam até lá. A gente também vai ter a questão da República do Texas. Ali meados de 1800, parte do território do México proclamar a independência vai se tornar a chamada República do Texas, que depois vai ser incorporada aos Estados Unidos. Esse processo vai se repetir também na formação da chamada República da Califórnia. Vários imigrantes norte-americanos vão invadir terras mexicanas e vão colonizar ela, declarar independência. E esse país, né, República da Califórnia, vai ser incorporada aos Estados Unidos. Quem jogou Fallout New Vegas sabe mais ou menos ali, né, já tem uma familiaridade com essas informações. Mais para o norte dos Estados Unidos temos ali o Canadá, que é uma região que estava em intensa disputa entre franceses, britânicos e também povos indígenas. Por pouco, franceses e britânicos não foram expulsos por causa das povos indígenas lutando contra eles. Mais ainda, ali para o canto, a gente tem a chamada província russa americana. A questão do Alasca, ele foi colonizado primeiro por tropas russas. Ele era uma parte do Império Russo que foi vendido para os americanos
como uma forma de levantar dinheiro para as guerras que estavam ali surgindo nesse momento. Mais para o sul, a América Espanhola, que no processo de independência misturou a cultura tradicional europeia, que foi importada para cá, mesclou com a cultura tradicional dos povos originais daqui e incentivou o movimento da independência. E esse daí é um prato cheio, porque pensar ali no mexicano, criar um soldado azteca, em vez de ter aquelas plumagens, peças mecânicas, ou então pegar ali o povo da Guatemala, então ali dos chamados povos maia, criar, já imaginou se rei Pacal está ilustrado se ele tivesse realmente em cima de um foguete movido a vapor? Ou então indo mais aqui para o sul, com os reinos andinos, já imaginou incas tecnologicamente avançados que conseguissem enfrentar realmente os espanhóis? Ou que às vezes até nem foram conquistados, mas mantiveram-se ali isolados? Indo aqui para a região da América Portuguesa, o Brasil, a gente tem ali os quilombos, que foram pontos de resistência. A gente tem mais para o interior as tribos indígenas botocudos, que até foi a única guerra que declarada na brasileira foi contra os botocudos. Mais para frente a gente vai ter a Guerra do Paraguai. E a Guerra do Paraguai teve a participação dos chamados Guaicuru, grandes cavaleiros, pampas e também a da região do Mato Grosso. Se lá na América do Norte a gente tem os Apache, aqui eles têm esse papel. Eles vão aprender a domesticar cavalos, vão aprender a atirar, a mexer com espadas e com machados, e vão assim tocar o terror. Até o ponto que eles são contratados como mercenários e povos aliados do exército do Império Brasileiro para lutar na Guerra do Paraguai. Indo um pouquinho mais para trás, a gente pode pensar também sobre a questão da República e da província Cisplatina. E se ela não permanecer no Brasil? Já imaginou a gente ter ali mais povos gaúchos já mecanizados ou industrializados? Já falei bastante com vocês, já sei que o vídeo está ficando cada vez mais longo, mas eu gostaria de fazer algumas considerações finais sobre essa questão de pesquisa histórica e como isso pode influenciar, pode incentivar a criação de personagens. Vou falar um pouquinho sobre quebra de preconceito. O steampunk ele tem um grande papel na questão de quebra de preconceitos e quebra de paradigmas para a gente tentar fazer uma sociedade mais inclusiva, sobre a questão da inclusão. Se no século XIX a gente vivenciou um período cheio de preconceito políticos, sociais, raciais e sexuais, o steampunk vai estilhaçar com isso. Vai pegar e vai ser contra toda essa série de preconceitos e vai cada vez mais ir para um caminho de integração e da inclusão, seja nas histórias ou também na questão da própria comunidade e das próprias histórias dos personagens. Dentro do steampunk, se você quiser construir um personagem cisgênero, transgênero, tranquilo. Por mais que vocês não acreditem, mas o auge ali da sociedade vitoriana, com toda essa questão de contenção sexual, foi justamente quando teve as primeiras casas de travestismo, de shows. A gente vê ali a questão mais, quer fazer um personagem mais sexualizado? Também pode. A questão das boates e clubes para homens é da época vitoriana. Quer fazer um personagem homossexual? Pode também, tranquilo. Tem diversos exemplos dentro da história, né? Não vou citar todos aqui, mas que podem e devem ser explorados como porta de entrada para mostrar que não há nada de estranho nisso. Mas eu não vou me alongar sobre essas questões, porque com certeza vão ser abordados diversas vezes por pessoas com muito mais lugar de fala e com muito mais conhecimentos do que eu tenho. O que eu tenho para deixar agora aqui, que é uma coisa especial minha, é a questão do capacitismo. Como o universo steampunk, especialmente o universo do steamplay, ele não é capacitista. Para quem não sabe, capacitismo é a questão de uma sociedade não aceitar, valorizar muito as capacidades intelectuais das pessoas. E o steampunk é um ponto, uma espécie de lugar seguro para aquelas pessoas que não respondem a todas essas características. E outros grupos vocês conhecem, tirando do cosplay, em que há uma grande valorização, por exemplo, que ninguém acha isso estranho ou algo aberrante, o uso de próteses mecânicas, próteses de braço, perna. O steampunk, ele é um espaço seguro onde a dificuldade, as deficiências físicas, elas são aceitas. E não só isso. A gente exerce um papel muito forte, porque muitas pessoas têm esses problemas e ficam com vergonha de usar a ciência, ou usar próteses, ou usar métodos médicos para conseguir vencer essas dificuldades. E o steampunk, ele é uma forma de entrada, uma forma da gente começar a normalizar, tirar essa característica do exótico, justamente porque vai normalizar através do lúdico, da brincadeira, a questão das próteses. Tem muitas pessoas, eu conheço nos eventos pessoas, que pegam e falam comigo sobre isso. Sobre quanto poder ver que dentro do universo steampunk não é algo aberrante, estar usando uma prótese mecânica, não é algo de destaque, quanto isso é bom para elas. Porque elas não se sentem alguma pessoa excluída. Pelo contrário, eles se sentem incluídos. Não é difícil, tá?
até consideravelmente normal, você for pesquisar sobre referenciais de steampunk para criar ferramentas, acessórios, vê pessoas que fazem a customização de próteses de perna, de braço, por uma versão steampunk, usando engrenagens que elas tenham a funcionalidade. Sabe o que eu comentei lá no início? As próteses, elas têm essa questão de serem funcionais. Se elas só forem estéticas, elas não vão trazer nenhum benefício, vão prejudicar a vida das pessoas. E tem pessoas, técnicos e fãs do steampunk, que fazem a customização, seja das próteses próprias ou de outras pessoas. E isso é legal porque converge com o movimento do cosplay, de ser contra o capacitismo. Citando um exemplo aqui da como é que a normalização do uso de próteses pode ser benéfico. Tem muitos casos de crianças que nascem com agenesia. O que é isso, agenesia? Ela é uma doença que impede o desenvolvimento normal de partes do corpo, como braços, pernas, mãos, pés, e que desde o começo eles são incentivados a usar próteses. Porém, essas próteses elas sempre foram vistas, imagina, no colégio, como algo aberrante, como motivo de ser bullying, de você pegar e apontar. E graças ao movimento do cosplay, questão do lúdico, a questão de customizações, foram criando-se várias versões de próteses para crianças. No Brasil, existe a Sociedade Dar a Mão. Ela é uma sociedade de pessoas que nasceram com agenesia ou que têm problemas, que tiveram que amputar partes dos membros devido a problemas médicos, e eles tiveram um projeto que, através de impressores 3D, de pessoas que fazem impressão 3D no meio cosplay, eles fizeram várias próteses infantis de braços com temas de cultura pop. Então ali com as cores do Homem-Aranha, com as cores dos Vingadores, com desenhos e detalhes do Homem de Ferro, e que isso incentivou aquela criança que se recusava a usar a prótese por ser algo aberrante, isso incentivou ela a usar, porque isso criou uma valorização dela. Ela começou a se ver não mais como uma pessoa deficiente, mas como um super-herói, alguém com poderes especiais, que pode ser, que por mais que seja diferente esteticamente de uma pessoa normal, ela tem as mesmas capacidades. Isso gera um movimento também da aceitação da imperfeição e também da questão de aceitação do corpo, a aceitação também da tecnologia como forma de correção. Num ambiente que a gente é cada vez mais antitecnológico, a gente celebrar essa questão do uso da ciência para a correção de problemas é algo muito interessante, algo a ser valorizado. E o steampunk ele também tem esse poder, tá? Esse poder de você pegar e a gente ter uma função além, uma função a mais além da mera diversão, mas também usar ela para criar um mundo novo. Afinal, se o steampunk é para a gente corrigir os erros do passado, ou tentar repensar eles, por que a gente não pode tornar isso prático, não apenas um discurso literário? Sei, me alonguei demais aqui. Agradeço novamente, imensamente, o convite do Luiz Henrique para conversar. Vejam as várias lives que ele vai estar participando, as várias discussões. Faço também um convite para todos vocês que ficaram até agora me escutando. Peguem e outras lives que vão ter nesse programa do evento do Autômato Virtual. Agradeço imensamente a cada um de vocês que ficou até agora me escutando. Nos vemos em mais apresentações. Um grande abraço. Fiquem aí na força do vapor. E lembrando sempre, tá, pessoal? Fogo na caldeira e asas à imaginação. O meu Steamplay, ele surgiu de uma conversa na primeira vez que eu encontrei o steampunk. Foi numa oficina, estava frio, eu estava com um sobretudo comprido e usando uma boina. E o pessoal falou, olha, você tem cara de russo e tal, por que você não faz um personagem russo? Eu me incentivei e comecei a trabalhar. Comecei a procurar referenciais de Rússia, porque eu já tinha um estilo meio gótico. Então, já aproveitei, sobretudo, Rússia, já estou ali, já não tenho que usar, não tenho que correr atrás de roupas, já uso ali. Procurei algumas referências russas, vi que os uniformes militares eram semelhantes ao sobretudo que eu tinha. Peguei mais ali algumas informações sobre como adaptar isso, peguei referenciais de outros steamers, gostei do braço mecânico, comecei a fazer o meu braço mecânico. Ao longo dos anos, tá, isso foi há muito tempo atrás, quase uma década, eu fui sempre desenvolvendo mais e mais e mais, até chegar a essa versão atual minha, que não é a versão que é perfeita, não é a última versão, mas é uma que eu quero desenvolver ainda mais. Tá? Sobre o meu personagem, como é que eu criei a história dele? Aí eu tive que correr atrás da história da Rússia. Achei informações muito interessantes, comecei a criar a história dele, para fixar ela, lancei um livro chamado Rússia Steampunk, né, a Batalha de Astana, que vai explicar um momento um pouquinho antes dele
perdeu o braço e daí vem o meu personagem. Tá? Em linhas gerais, como é que é essa Rússia que eu conheço? A Rússia Imperial ela era altamente elitista, era um processo ainda semi-medieval. A Rússia ainda não tinha ainda não tinha fugido do seu passado medieval, ainda era uma nação de servos e senhores, ainda tinha essa divisão de nobres e plebeus. E eu resolvi mudar e pensar, e se lá durante a época napoleônica a Rússia tivesse se modernizado, perdido a guerra para a França e sido forçada a se modernizar e tivesse a junção de robôs. Esses robôs seriam empregos no quê? Seriam empregos nas tarefas cotidianas. E os servos que trabalhavam, o que eles iam fazer? Eles iam ficar sem emprego e iam... Eu sei que é uma visão bem racista isso. Eles iam ir para a questão da violência, né? A questão dos crimes. Iam ser presos. O que o Império Russo poderia fazer? Opa, ele estava em constante expansão. Estava ali crescendo cada vez mais, ali na região da Ásia, fazendo fronteira com a Índia britânica, fazendo fronteira com o Reino da China, com o Japão. Ela precisaria de pessoas para cuidar de todas essas fronteiras. Então, boa parte das pessoas iam ser, né, incorporadas como soldados. Os soldados russos, eles não eram treinados, tá? Eles eram meio que uma milícia em tempo integral, não tinham um grande treinamento. Tanto é que o nome deles, Streltsy, é porque eles eram arqueiros. Porque o treinamento que eles recebiam pega essa arma, você aponta para lá e puxa o gatilho. E vai para a linha de frente. Eles eram dispensáveis como flechas numa guerra. Streltsy era arqueiro. Então, com isso, fui desenvolvendo cada vez mais. Comecei a pegar uma ideia do Império Otomano, dos janízaros, que eles eram jovens, que eles eram selecionados para participar, né, dessa força de elite, e comecei a integrar. E o que seria uma fonte de uma elite dentro do Império Russo? Seria o pessoal da inteligência. Então criei ali os chamados o departamento do Tsarskoye e Selo, que seria uma espécie de CIA da Rússia, que é onde o meu personagem foi criado. Meu personagem não é livre, ele é um servo. Ele está obrigado desde a infância, foi treinado para servir ao Império Russo. Lembrando, tá? Não é ao imperador, é ao Império, é a nação russa. Ele foi meio que doutrinado, meio que lavagem cerebral. Durante uma batalha na Guerra da Crimeia, ele é nocauteado por uma bala de canhão e ele perde parte do braço. Para tentar salvar a vida dele, porque custou muito dinheiro fazer a formação dele, né, essa formação do Tsarskoye e Selo, ele foi pego como uma cobaia, enquanto estava desacordado, foi voluntariado na marra a participar de um programa para ter uma prótese nova encaixada, uma prótese mecânica movida a tecnologias especiais, a um reator de fusão, estilo um reator nuclear, só que bem rudimentar, para dar energias para um braço mecânico. Esse reator ele já tem alguns problemas. Ele depende do estado de espírito que eu tiver, que o Andropov tiver no caso. Então, se o Andropov estiver muito nervoso, o reator pode estar prestes a explodir. E isso vai ser um problema, porque vai explodir ele, quem está perto dele, quem está ao redor dele, porque afinal é um mecanismo nuclear. Lembrando, tá? O meu mecanismo é nuclear, mas como todo mecanismo nuclear, ele serve para esquentar água para fazer vapor. Então, é uma forma de encaixar na marra, né, no steampunk. Então, com isso daí, ele começa a trabalhar. Ele não pode ficar furioso, ele não pode se exceder. Para garantir que ele não vai se exceder de forma nenhuma, ele constantemente está acompanhado de pessoas cuja função é matar ele no menor sinal de problemas. No caso, atualmente, está sendo a Carla, com o papel dela de anjo, que a função dela é não apenas me salvar, mas caso eu esteja passando por algumas necessidades, alguma situação de perigo, de nervosismo, lembrar que eu tenho que me acalmar, senão todo mundo morre com essa bomba nuclear que eu tenho nas costas. As minhas mãos também têm um sistema de LEDs, de movimento. Conforme elas vão aumentando o meu movimento, minha animação, elas vão 1, 2, 3, chegou na quarta, que é um movimento muito forte, é um sinal que é problema. Então, fujam para as colinas. Então, com isso aí, consegui, de uma certa forma, integrar a minha história com o pessoal da Loja Paraná, porque tinham personagens europeus e tinham personagens chineses, e não tinha como fazer uma seleção de fotos, mas qual que é o ponto de união deles? Então, Império Russo vai da Europa até a Ásia,
é uma união. Comecei também a deixar minha história com várias pontas livres. Por exemplo, como é que foi o processo dele antes de perder o braço, como é que foi o processo depois. Para também permitir a inclusão, né, que o pessoal também pegasse e incluísse suas histórias dentro da minha. Com isso ter um movimento aí grande, né, de união das histórias para a formação de uma comunidade steampunk legal, para incentivar também outras pessoas a fazerem steamplay e também para incentivar o pessoal que está entrando a criar suas próprias histórias. Pegar a minha como base, mas assim, conheci o Andropov em tal lugar e a partir daí fiz isso. É perfeitamente viável. É uma alternativa muito boa, aliás. Então, por hoje é isso.